tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é a série mais hipada da HBO, Welcome to Derry. Na verdade, Welcome to Derry é uma história que se passa antes do filme do It, capítulo 1 de 2018. Então vamos lá falar dessa série, está muito hipada como eu já disse. Ela é dirigida pelo mesmo diretor de It, capítulo 2, Jason Fuchs. Então vamos falar dessa série que começa o que, pessoal? Começa a história mostrando um menino no cinema, o tal do Matt, que ele decide fugir para ele não ser pego pelo Lanterninha, e ele acaba pegando carona com uma família parece de pessoas bondosas, que quando que ele chega lá, a família começa a falar um monte de coisa e ele descobre que eles são os verdadeiros demônios. Com isso, o menino chupava a chupeta para quando ele ficava estressado, a chupeta dele cai no poço, onde todo mundo sabe que tem um tal do It, pessoal. A história corta, os amigos Ted, Phil, Lily e Ronnie começam a procurar o que aconteceu com o Matt e não vão descobrindo. Até que uma certa hora eles conseguem descobrir, através dos canos, que todo mundo que está sendo atormentado por uma voz bizarra e também com memórias bizarras. Os maiores pesadelos vão atormentando essas crianças, até que eles decidem ir no cinema e eles encontram o Matt. Só que o grande problema, pessoal, é que tem um dos aqueles demônios que vem e acaba matando duas dessas crianças, mais a irmã de um dos meninos. O problema é que a Ronnie, o pai dela, como ele estava sumido nesse dia e ele não tem uma desculpa favorável, ele acaba sendo incriminado pela morte das crianças, onde que todas elas sabem que não foi o pai da Ronnie. E com isso ele vai ficando preso e não confessa. Até que aparece uma família nova, a Charlotte, o Leroy e o William, que ele conhece a Ronnie, conhece a Lily e a tal do Rich. E eles começam a ficar amigos e também começam a ser atormentados por essa voz bizarra. Que eles começam primeiro a ver um rastro como se fosse de um palhaço, que eles vão tentando tirar foto para provar, mas eles não conseguem porque na verdade o It entra na cabeça das crianças e vai querendo atormentar elas até ele devorar elas por completo. E também mostra uma coisa que nunca tinha mostrado. O que é o It na verdade? Na verdade o It é uma entidade demoníaca que caiu na Terra, como se fosse dizem que é um alien, que ele é um demônio, que ele é um deus. Tanto faz, ele caiu lá e os indígenas colocaram os portais para trancar ele numa gaiola. Por isso que ele não consegue sair do local. Na verdade o tal do General Francis, ele pega um dos militares, desses militares, o tal do Halloran, o Dick Halloran, onde que ele tem poderes que consegue sentir coisas que outras pessoas não conseguem. O Halloran acaba entrando na cabeça do Daniel, que é sobrinho de uma das indígenas, a Rose. Só que o Capitão Francis não sabia, pessoa, e não se lembrava que toda pessoa que sai de Derry não se lembra o que aconteceu. Que num episódio, quando ele era adolescente, ele, com a Rose, que era uma menininha indígena já, ela protegeu a vida dele, que apareceu um monstro e queria matar ele no meio da floresta. Tanto que ele acaba até gostando dela e depois de muito tempo ela reconhece ele e descobre que o objetivo dele é o que, pessoal? Ele destruir a gaiola e tentar controlar a criatura. Só que o problema é que o It não é besta nem nada parecido. Ele vai atormentando essas crianças novas que se unem e formam um grupinho, né? Tanto que a Marge, ela se importava mais com a personalidade dela, né? Com a popularidade dela, do que com a Lily, né? E ainda para ajudar, o problema é que a Lily, ela já tinha sido mandada para Juniper Hill por causa que o pai dela tinha morrido e ela era atormentada por visões do pai dela morto querendo matá-la. E aí vai acontecendo isso, elas vão brigando e depois eles conseguem finalmente tirar foto. E aí, pessoal, o grande problema é que quando a gente menos imagina, aparece o Matt vivinho falando com as crianças, falando: olha, eu consegui sobreviver, só que os outros meninos infelizmente morreram, mas eu tenho uma ideia, eu acho que a gente pode ir lá salvar um deles. Eu aproveito que ele dorme de dia e consegui fugir. E aí eles decidem se unir e eles vão lá. Enquanto isso, enquanto eles estão indo lá, o problema é que o Daniel, junto com o Halloran e o Leroy, decidem ir também lá. Eles descobrem onde estão um dos primeiros pilares e quando chega lá, que ela é dentro do esgoto, o problema é que as crianças também estavam indo lá nesse lugar, pessoal. O problema é que o Halloran
a avó dele tinha ensinado ele a trancar todas as coisas ruins como se fosse uma caixa de Pandora. E aí o que o It fez? Abriu essa caixa. Quando abre, ele começa a ouvir vozes e ver pessoas que ele não queria mais na vida dele. E aí o Matt está levando as crianças até o local onde que ele fala que o It está dormindo. O maior problema é que o Matt começa a cantar uma musiquinha. E ele começa a cantar uma musiquinha, vira quem, pessoal? O It. Ele era o menino. E aí quando ele vira, ele começa a correr atrás das crianças, mas para sorte da Lily, pessoal, que ela ficou sozinha, o Daniel, ele tem tipo uma adaga que foi feita a partir de um meteorito, da onde que o It surgiu, que ela sempre brilha e ele morre de medo disso. E quando que essa adaga começa a brilhar, a Lily pega e consegue ser salva. Só que o grande problema é que quando ela consegue fugir, o Leroy começa a ter visões de pessoas da vida dele e quem ele vê pela frente é o William. Só que quando que ele vai matar o William, um dos amigos dele fala que aquilo era real e entra na frente. E aí o Capitão Paul acaba morrendo. Depois disso, pessoal, que a gente vê o que aconteceu com o Halloran. Ele ficou maior tempo lá perdido e depois saiu e começou sendo atormentado por essas vozes insuportáveis que não deixavam ele fazer nada. E para ajudar ainda, ele foi afastado para um outro lugar, um depósito fora da base militar, onde que o grande problema é que a Charlotte junto à tal da Ingrid Kirsch, e o que aconteceu? A Charlotte descobriu que o Hank Grogan, o pai da Ronnie, na verdade ele teve um caso com a Ingrid Kirsch. Só que o problema é que ele teve relacionamento com uma mulher branca casada, onde isso nos Estados Unidos nos anos 60 era pior que a morte. E aí beleza, ele não confessou isso, só que quando ele confessa, a Charlotte decide abrigá-lo nesse lugar. Ele primeiro, a Ingrid ajuda ele a escapar, e depois decidem deixar ele nesse tal depósito com o Halloran. O Halloran não queria no começo, mas depois aceita. Só que o grande problema é que alguém vazou que o Hank Grogan está escondido lá. Com isso, os pais das crianças e as outras pessoas que são verdadeiros racistas vão lá e falam que querem o Hank Grogan. Falam que querem ele e não conseguem, porque falam que não vão deixar ele lá. Ele fala que tudo bem e eles começam a atacar coquetel molotov e deixar o local pegando fogo. E vai pegando fogo. O problema é que as crianças estavam lá, tá o Rich com a Marge e o Will, pessoal. E a Ronnie. E aí o grande problema é que como começou a pegar fogo, o It aproveita como que as pessoas estão com medo, que ele se alimenta do medo, ele aparece e começa a matar várias pessoas. E aí o Halloran ainda consegue ver um dos espíritos que mostra o caminho para ele fugir e ele consegue salvar uma das crianças. Só que o grande problema é quando que ele vai salvar a Marge com o Rich, uma pilastra cai e eles ficam presos. O Rich decide bancar o herói, o cavaleiro. O que ele decide fazer? Como tinha uma geladeira e só cabia uma pessoa, ele coloca a Marge e fica deitado em cima, protegendo ela para ela não morrer asfixiada. Então ele acaba morrendo como um verdadeiro herói. E aí quando que acontece essas coisas, o It aparece, como eu disse, e aí para ajudar começa a mostrar a história do It, pessoal. Quem é o verdadeiro It? Na verdade, o It, como eu disse, ele é um monstro que ele viu o tal do palhaço Pennywise, que é o pai da Ingrid Kirsch, que ele era um palhaço muito famoso com as crianças, e ele começou a ficar olhando ele de longe e notou que as crianças adoravam ele e ele conseguia atrair criança. Com isso, ele fingiu ser uma criança, atraiu ele para o mato, matou ele e pegou o corpo dele como o Pennywise. Então, o palhaço Pennywise realmente existiu na história, que era o pai da Ingrid, e ela também ela é uma das palhaças, e quando que ela está vestida de palhaça, ela acha que o It, na verdade, sempre foi o pai dela, só que ele não é o pai dela. E quando ela começa, ainda para ajudar, o marido dela está lá tentando pegar o carro, que foi uma das pessoas que matou um monte de pessoa inocente, ele está tentando pegar o carro, até que o It aparece, que ela fala, oi papai, ele vai e mata. Só que o grande problema é que quando que o pai dela mata, ela começa a notar que ele não é o pai dela verdadeiro. O pai dela não existe mais e ela começa a ficar com medo. Quando ela começa a ficar com medo, o It ele joga uma luz na cara dela, que ela levita como se estivesse possuída.
e depois ela é levada para um local e some. Só que o grande problema é que o General Francis começa a remover pilar por pilar por pilar. Quando ele vai removendo os pilares, faltava só um. E se o Witch chegasse nisso, ele ficaria livre para sempre. O Witch, lembra que eu falei que ele se alimentava o suficiente e dormia? Ele acabou acordando. E quem ele foi buscar? O filho do Leroy, o Will. Ele buscou ele e queria atrair as outras crianças. E para piorar, quando começou a tirar os outros pilares, fingiu ser o diretor da escola, atraiu todas as crianças para um salão lá, para um lugar, e ele jogou essa luz amarela nelas e possuiu todas elas. Aí a gente pergunta o que ele fez, pessoal. Ele estava levando todas essas crianças para esse local que tem essa árvore, que a Rose fala que é o local que, se ele conseguir se livrar de lá, ele vai ficar livre para sempre. E aí, para ajudar ainda, o Leroy liga pro William pedindo para ele atender. E quando ele escuta a voz do filho, ele começa a ficar desesperado. Ele vai atrás da Rose, encontra junto com a Charlotte e com o Daniel, onde que eles falam que eles vão lá salvar a criança. E junto com o Dick, que estava querendo se suicidar porque ele não aguentava mais aquelas malditas vozes incomodando ele. E aí, quando que o Leroy falou pro Dick Halloran que o Will tinha sido sequestrado pelo Witch, ele decide ajudá-los. E ainda mais a Rose falou que se ele ajudasse as crianças, ela ia fazer com que aquelas vozes parassem de incomodá-lo. Ele aceita, ele toma um chá lá de erva, lá da árvore lá velha, e ele começa a ver as crianças, a Marge, a Lily e a Ronnie, que elas estão indo atrás do Will para salvar. E aí quando elas estão lá, elas roubam um caminhão de leite, depois elas batem, e a gente começa a ver que a Lily, porque ela está usando muito tempo aquela adaga amaldiçoada, ela começa a ficar estranha, ela começa a ficar uma pessoa diferenciada. E aí vai revelando a Rose que na realidade aquela adaga amaldiçoada, ela ia consumindo a pessoa. É mais ou menos semelhante à história do Senhor dos Anéis, que o anel ia deixando a pessoa cada vez mais possuída e mais revoltada e fazia de tudo para ter ele do lado dela. E a adaga é a mesma coisa, pessoal. E aí a Lily vai tentando, até que a Marge junto com a Ronnie conseguem tirar da mão dela, e elas vão revezando para nenhuma delas ficar louca. Só que o grande problema é que quando o Witch está indo para esse lugar, tem uma enorme neblina que não se enxerga nada, e ele percebe as crianças. Quando ele percebe, ele desce, que elas estão tentando salvar o Will lá que está levitando possuído, as crianças ficam segurando essa adaga amaldiçoada, e ele vai girando em torno delas. Até que uma coisa incrível acontece, ele pega a Marge pelo pé e arrasta ela, deixando as duas meninas sozinhas. E quando ele faz isso, pessoal, ele revela que o filho da Marge, o tal do Rich, que é do It, capítulo 2, vai matá-lo. Ele sabia que ele ia morrer pelo filho da Marge. E aí quando que ele decide tentar realmente, finalmente matá-la, a gente vê que o Halloran consegue de novo entrar na cabeça do It e prender ele por um tempo. E ele fica lá congelado. E enquanto isso, quando está essa neblina, o Leroy junto com o Daniel decidem ir lá, porque o Daniel está segurando essa adaga amaldiçoada, até que o Capitão Francis dá um tiro neles, imobiliza eles e fala: se eles tentarem alguma coisa, você mata eles. O Leroy fala pro Will pegar essa adaga e levar junto com as outras crianças para um outro lugar onde que o Capitão Francis não vai enxergá-los. Eles decidem fazer isso, conseguem chegar nessa árvore. Só que o grande problema é que a adaga não quer chegar nessa árvore antiga para ser enterrada e deter de vez o It. E aí o It não vai entendendo, porque vai falando que ele é o palhaço lá, o Pennywise. Só que ele começa a notar que começa a ter umas tremidas. Quando ele nota isso, pessoal, ele percebe que o Halloran foi tirado da van e descobre que o Halloran é quem estava detendo. Quando ele faz isso, o Capitão Francis foi lá, falou com o It, falou: ó, tudo bem, eu deixo você passar. Só que lembra que eu falei que quando ele era criança ele fugiu do It na mata? Só que o It nunca esqueceu de um cheiro, pessoal. Quando que ele descobre que é o capitão, ele decide comê-lo. E aí ele vai lá na direção dos militares, que eles estão cercando o grupo da Charlotte e do Leroy, que está ferido, tomou um tiro na perna. Enquanto ele está seguindo lá, as crianças vão detendo. Só que um milagre acontece. Lembra o Rich? O Rich aparece. A druida traz ele lá, uma indígena, uma das primeiras indígenas, consegue trazer o espírito do Rich, onde que ele ajuda as crianças a encaixar essa adaga
E enquanto isso a gente vai vendo que o Leroy vai tentando deter o It, explodindo na cabeça, só que ele se transforma num morcegão e ia matar as crianças. Antes de matar as crianças, finalmente eles conseguem encaixar esse objeto, tem uma explosão, o It vai se deteriorando, ele acaba explodindo, e depois quando ele acaba explodindo a gente pensa, nossa, será que finalmente acabou isso? A Marge decide revelar às amigas que o It sabe sobre o passado, o presente e o futuro, e que daqui 27 anos o filho dela, o Rich, que em homenagem ao Rich que morreu, o menininho, o Rich Santos, que vai deter o It, ele que vai matá-lo. Só que quando elas escutam isso, elas acham estranho. E também a Charlotte, o Leroy e o William recebem um convite da Rose para eles ficarem lá na fazenda e ficarem como guardiões dos pilares, pessoal, para ninguém soltar o It depois de 27 anos. Só que o grande problema é que passam-se 26 anos, a gente vê a Ingrid Kirsch, ela lá no sanatório Jupiter Hill, ela tá lá, começa uma pessoa a chorar que uma mulher se matou. Quando ela chega lá, ela vê que é a menina do 1, pessoal, que acabou a mãe dela se matando. Depois que ela vê que a menina tá chorando, ela fala, não se preocupe, querida, todo mundo que morre em Derry nunca morre para sempre. E acaba a série dessa forma, pessoal. Vamos lá para o que eu gostei e o que eu não gostei. Gostei bastante da série, mas demorou muito para mostrar o It, né? Tanto que foram 4 episódios para finalmente ter a revelação espetacular dele no 5º episódio. O Bill Skarsgård, que reprisou o personagem dele de It, ele detonou na atuação. Realmente o It foi criado por Bill Skarsgård, que é um ator que, na minha opinião, só o It mesmo encaixa perfeitamente nele. A história eu achei muito boa, ainda mais que eu vou falar algumas revelações importantes aqui sobre o Dick Hallorann, pessoal. O Dick Hallorann, ele é aquele cozinheiro que ensinou o menininho no Iluminado a controlar os poderes dele, que tanto que no final ele falou que ia pro hotel, que é o hotel do Iluminado, onde o Jack fica louco e decide matar o filho com a mulher. Então a gente vê por que o Dick Hallorann foi tão importante para a série, porque foi mostrando a história dele antes de ele ir pro hotel do Iluminado. E aí, pessoal, a outra coisa interessante, que a senhorita Kirsch, a Ingrid Kirsch, na verdade é a segunda personalidade que o It se transforma. A primeira era o Pennywise, a segunda ele se disfarça dela como velhinha para enganar as pessoas e acabar matando elas. Então, realmente conseguiu fechar, na minha opinião, o ciclo perfeito. Na minha opinião, os atores mirins foram muito bem dessa temporada. Eles realmente detonaram, escolheram realmente o elenco a dedo. E espero realmente que na 2ª e 3ª temporada consiga manter todo esse clima e as coisas bizarras da série, né? Que se tornou uma série muito sinistrona, né? E bem a cara assim do It com Stephen King. Para aqueles que não sabem, o It foi o maior sucesso do Stephen King, onde realmente deslanchou a carreira dele e dizem que é um dos melhores livros. Eu nunca cheguei a ler o It, porque tem mais de 1000 e poucas páginas, eu também não tenho livro, mas, na minha opinião, uma das melhores séries do Stephen King. O IMDb deu 7.9, eu dou uma nota 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com a? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos, inscritos recorrentes, continuem firmemente. Se você gostou, curta, @concorda com Rafa no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos e até a próxima.